Olá, estudantes, bom dia! Sejam muito bem-vindos à aula de hoje do nosso componente Hábitos Sustentáveis, tá? Do aprofundamento Ciências em Ação. Eu sou a professora Eveline, estarei aqui com vocês nesta aula de hoje, passando alguns conteúdos, mas eu não estarei sozinha nessa comunicação. Eu tenho aqui a Yasmin e o Matheus de Libras. Sejam bem-vindos, Yasmin e Matheus. Vamos lá? Nós vamos hoje, nos nossos objetivos, retomar aí alguns aspectos aí da aula anterior, né? Recordar é viver. Né, vamos retomar alguns conceitos apresentados anteriormente, como, né, continuando aí a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela que norteia toda a legislação aí referente ao meio ambiente, né, sobre resíduos sólidos, logística reversa, né, destinação final ambientalmente adequada, desperdício de alimentos e reciclagem. E também vamos dar início aí ao nosso plano de ação do nosso projetinho, né? No caso aqui nós vamos falar de horta caseira, né? Mas aí na sua escola ou na sua comunidade você pode optar qual é a ação mais importante aí para você. Se é uma horta, se é um projeto de reciclagem, se é um bazar de roupas usadas, aí você vê o que é mais interessante para você trabalhar aí no seu local, ok? Passando adiante, nós temos aí as habilidades, né? O professor que está trabalhando aí na escola pode dar um print da tela e o nosso também, nossos eixos estruturantes que norteiam aqui nosso componente, que é a investigação científica, processos criativos, empreendedorismo e mediação intervenção sociocultural. Mas antes aí de dar continuidade, eu vou fazer aqui a minha autodescrição, tá? Antes de falar aí do que você precisa pegar para fazer as suas anotações. Eu sou uma mulher branca, né? Uso óculos, né? Ele tem uma armação fininha, tenho olhos castanhos, né? Rosto redondo, bem redondo, cabelos castanhos presos num coque. Estou usando uma blusa de lã, né, marronzinha, mesclado com branco, tá? E tenho uma estatura mediana para baixa, né? Bem modesta, ok? Né? E para começar aí a nossa aula, é interessante que você faça aí suas anotações, certo? Sempre pegue aí um caderninho, né? Para anotar, tem gente que aprende melhor desenhando, fazendo desenhos esquemáticos, como você preferir, mas é sempre importante tomar nota para depois estudar e ver o que você viu, qual que é a sua dúvida, tá? Passando em frente, vamos começar aí na nossa revisão que nós vimos na aula anterior, né? Nós aprendemos a importância dos padrões sustentáveis de produção e de consumo, e usamos como exemplo o desperdício de alimentos. Nós vimos aí que 17% aí dos alimentos eles se perdem, né? E nós vimos e nós vamos rever novamente, né? Toda essa cadeia produtiva aí que começa lá no campo, esse desperdício, e termina aí na nossa residência. E aprendemos alguns conceitos e a importância da reciclagem. E dando início aí a nossa revisão de hoje, no capítulo 2, definições, vamos continuar aí compreendendo a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos, destinação final ambientalmente adequada. Isso quer dizer o quê, né? Que é a destinação de resíduos que inclui reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelo órgão competente, o SISNAMA, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e a SUASA. Ou seja, eu devo, por exemplo, depois que eu não utilizei mais, que para mim, né, não vai ser mais útil, por exemplo, um par de tênis, eu jogo no meio da rua? Se para mim não é mais útil, mas se ele estiver em bom estado, ele pode ser útil para alguém, eu posso doar, posso vender no mercado aí de usados, né?
Então, muitas vezes o que não serve mais para você, se estiver em bom estado, ele pode servir para outra pessoa, né? Comentei muito da garrafinha de suco, né, que é a garrafinha PET, né? Bebi o suco, né? Que eu posso reutilizá-la novamente para armazenar água, fazer um vaso? Não posso utilizar mais, não vou utilizar mais. Coloco no lixo reciclável para que o catador, né, aquela pessoa que vai reutilizar isso aí, que vai separar isso, possa pegar e dar a destinação correta. Vai para ser picado, transformado novamente em outro produto à base de plástico, né? Então devemos dar a destinação correta, ambientalmente adequada no que diz respeito à legislação daquele produto, ok? Não é jogar no lixo, não é jogar no lixo, joga no chão de qualquer jeito, né? A gente não joga papel de bala na sala de casa, né? Mesmo porque depois a mãe briga, né? Reutilização, que eu já comentei, reciclagem, compostagem. Compostagem, nós vamos abordar um pouco disso daí, devido ao nosso trabalho aí sobre a horta, né? Mas qualquer pessoa pode fazer uma compostagem em casa? Sim, desde que você tenha um espaço, né? E vontade de fazer, tá? Então, para que serve a compostagem? O que é a compostagem? Eu comentei rapidamente na aula anterior, mas é basicamente você aproveitar ali os resíduos que sobraram da sua cozinha, resto de verdura, casca de ovo, casca de banana, pó de café, tá? Hoje em dia tem no mercado aí na internet para você comprar já a composteira, as caixinhas que já vêm prontas para você instalar aí na sua casa. Se tiver um espacinho aí. Apartamento é mais complicado, menos que você mora num super apartamento, né? Ele é um pouquinho mais complicado, requer um espaço, né? Tem as pessoas que têm receio que vai dar cheiro, mas se a composteira for bem manejada, não dá cheiro, tá, pessoal? Então você vai lá, pica direitinho para facilitar o trabalho ali das bactérias, das minhocas. Pica direitinho, coloca aí essa sua matéria orgânica, resto de fruta, de verdura, né? Evite assim alimentos muito cozidos, sabe, arroz, feijão, evita, né? Dá mais alimentos frescos, né? O que sobrou ali, que você foi picar os talos das verduras, os legumes, cascas de frutas, dê essa preferência. Pó de café, tá? Então você vai colocar ali e misturar na primeira camadinha ali da sua composteira esse alimento com terra, serragem, né? Minhoquinhas, né? Tem lugares que você já compra a terra e já vem os ovinhos da minhoca e elas acabam colonizando ali, né? Senão você já pode comprar as minhoquinhas à parte. Elas são muito importantes aí nesse processo, tá? Então, depois de algum tempo, você tem uma manutenção, de vez em quando você tem que remexer essa composteira, mas ela vai produzir ali um adubo, que você pode usar depois de alguns meses, a própria terra para adubar a sua horta, ou o próprio chorume, né, que produz nessa decomposição líquido, que a gente chama de chorume, que é de excelente qualidade aí nutricional, que você vai colocar ali na sua horta, no seu vaso, ok? Continuando, a recuperação e reaproveitamento ali energético e outras destinações admitidas pelos órgãos competentes. Se eu trabalho em uma empresa, se eu trabalho em uma indústria, né, e tem um resíduo desse processo, eu tenho que fazer uma destinação correta dele, né? Tem algumas empresas que já têm o tratamento desse resíduo, por exemplo, desses efluentes da água, né? Outros, dependendo do resíduo, tem que dispor no aterro sanitário. Ok? Vamos continuar porque temos muita coisa para recordar hoje, né? Recordando aí das nossas lixeirinhas simpáticas, né? Onde nós temos que dispor ali os nossos resíduos. Tem o orgânico, papel, plástico, metal e vidro. Lembrando ali que no metal, no caso, deu branco. Metal, o alumínio e o vidro, né, eles podem ser reciclados aí constantemente, tanto que o Brasil é um dos campeões ali de reciclagem de latinha. Então essas latinhas são trituradas novamente, voltam aí para a indústria para serem transformadas em latinhas novamente ou outros produtos aí derivados desse metal, ok? Então, não é aquela garrafinha
de refrigerante que é de vidro, aquele pote de maionese que é de vidro, pote de doce. Se você não conseguir reaproveitar na sua casa de alguma outra forma, né? Ou guardar outros temperos, né? Fazer luminárias, depende aí da sua criatividade, né? Disponha no local adequado, correto, ok? Para que o catador, né? O coletor de lixo, ele possa fazer um trabalho seguro, né? Lembrando que se houver vidro quebrado, aquilo que a gente já comentou numa outra aula, embala com bastante papel ali, coloca uma anotação, vidro quebrado bem grande para o coletor vir, né? Porque lembrando que eles sofrem muitos acidentes se ferindo aí com vidro quebrado, tá? E é da responsabilidade do cidadão que lá dispôs o lixo para a coleta, arrumar de forma que esse trabalhador não se fira, ok? Continuando, na próxima definição aqui, no próximo artigo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos a logística reversa, né? Lembrando que é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou a destinação final ambientalmente adequada. É o que diz a lei, mas na prática como é que funciona? Por exemplo, eu tenho aí vários produtos aí que devem ser devolvidos aí à indústria. Comentamos muito no início aí do nosso componente sobre os medicamentos, né? Que se descartados de maneira inadequada, eles são altamente poluentes. E de qualquer forma, né? Nós consumimos esses medicamentos, eles são metabolizados pelo nosso organismo e vão aí pela rede de esgoto atingir os veios d'água. Infelizmente, isso acontece. Você consumiu o medicamento, o que entra tem que sair. Mas e aí? Se sobrou um medicamento lá na minha casa, ele está vencido, ou eu fiquei doente, precisei de um anti-inflamatório, o médico mandou tomar 7 dias e da cartela vem a provisão para 10 dias. Sobrou esse medicamento. Faço eu o que com ele? Descarto na lixeira de casa? Não, senhores, né? Porque o medicamento é altamente contaminante, ele não deve ir aí principalmente para o lixão de forma nenhuma, né? Contaminante de lençol freático, e também não deve ir aí para o aterro sanitário, ele deve entrar nesse processo aí de logística reversa. Como? Encontra aí uma farmácia perto da sua casa que faça a recolha desse medicamento. Se ele estiver ainda dentro do prazo de validade e tiver joinha, você pode dispor no posto de saúde, tá? Então, o que vai acontecer? Vamos supor que sobrou lá meu medicamento, levei ali numa farmácia que tem esse processo aí de logística reversa, tá? Então, essa farmácia vai recolher esse medicamento e vai mandar de volta para a indústria. A indústria não vai poder reaproveitar o medicamento, né? Não é a mesma coisa que uma latinha, que vidro, né? O medicamento, a indústria não vai poder. Então, ela vai dar uma destinação ambientalmente adequada final, ou seja, ou vai para incineração, tá? Talvez aproveite a embalagem, não sei. Mas o medicamento em si, ele deve ser descartado de forma correta, ok? Pela própria indústria que tem protocolos para isso, tá? E pilhas, né? Aquela pilha do controle remoto que usou, acabou, não funciona mais. É um outro exemplo de produto que não deve jamais ser descartado na lixeira de casa ou em qualquer lugar. É o mesmo processo que eu acabei de explicar do medicamento, tá? Tem vários lugares aí que recolhem pilhas e baterias usadas, porque existem muitos metais pesados nesses produtos, tá? Então ele tem que voltar para a indústria, né, para esse descarte ambientalmente adequado. Esses produtos mais tóxicos e radioativos, eles têm uma legislação específica que não entra necessariamente na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, apenas a logística reversa, certo? Mas aí vidro, né, na hora que volta ali para a indústria, ele pode ser aproveitado, plástico, tá? Muita coisa aí pode ser reutilizada e reaproveitada na indústria.
tá? Então as indústrias, né, existe aí um tratado ali, que é o Tratado de Marrakech, que o Brasil assinou já faz alguns anos, para esse movimento de logística reversa, para as indústrias se adaptarem a esse processo. Ok, pessoal? Vamos continuar. Né? Aí eu tenho um esqueminha aí da logística reversa para vocês verem aí na tela, né? Tá lá. Na indústria, a indústria produz um material novo, vamos supor aquela nossa garrafinha de suco deliciosa, né? Que é tida como um suprimento, vai ser produzido, né, e distribuído ali para o comércio. Você comprou, levou para a sua residência, utilizou. Bom, não vou mais precisar dessa garrafinha, ok? Dispõe no posto de coleta, tá? E esse material volta para a indústria para ser reaproveitado, né? Isso eu já comentei aí na outra aula, estamos só recordando que são vários pontinhos aí para recordar e ainda comentar com vocês sobre a nossa amiga horta. E os padrões sustentáveis de produção e consumo, minha gente? Né? Lembrando que todos nós, pessoas físicas, jurídicas, empresários e públicos, né? Sistemas públicos, todos nós somos responsáveis aí pelo que consumimos e somos responsáveis por dar uma destinação correta a esse produto e pensar naquilo que nós vamos consumir, né? Produção e consumo de bens e serviços de forma a atender às necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. Sustentabilidade é isso, né? Você ter ali os seus recursos para ter uma qualidade de vida, mas sem comprometer as gerações que ainda estão por vir. E na prática, o que isso quer dizer? Você pensar duas vezes antes de comprar um produto. Por exemplo, ontem fui no Hortifruti, né? Pensando, vou comprar umas frutas, uns legumes, né? Para a semana. Então você tem que, na hora que você for fazer uma compra dessa, você programa o que eu tenho em casa e o que eu vou precisar e o que eu vou consumir nessa semana. Lembrando que frutas e verduras são produtos altamente perecíveis, né? Comprei essencialmente que eu ia utilizar, né? Cebola, banana, pera. Pensei em comprar mamão? Pensei eu comprar mamão. Mas pensei também numa característica minha, preguiça de picar aquela fruta. Você se identificou com isso? Quer comer uma fruta e ter aquela preguiça de picar? Aí ela vai sendo esquecida e acaba estragando. Então não comprei um mamão, tá? Então eu comprei estritamente, exatamente aquilo que eu iria consumir naquela semana, né? Se eu sei que eu vou consumir só as bananas e as peras, levo só as bananas e as peras, tá? Às vezes você olha aquela uvinha linda, né? Leva para casa, vou comprar uma uva, belezinha, levou para casa. Naquela empolgação, você e seus familiares comeram bastante uvinha, sobrou um pouco no final do pote, guardou na geladeira e lá ela ficou, não é? Quantas vezes? Então, pensa bem, né? Muitas vezes nós somos influenciados aí por propaganda, por marketing, consuma isso, consuma aquilo, mas pense, uma banana, uma fruta que você jogou fora, foram utilizados muitos recursos para a produção daquele bem, né? Foi água, foi insumos, foi trabalho, né? E no fim das contas, é seu dinheirinho que você está jogando na lata do lixo, tá? E isso a gente pensa em todos os aspectos, né? Tem pessoas que têm uma condição de vida aí bacana, tá? Tenho lá um eletrodoméstico, só que aí surgiu um eletrodoméstico mais atual, mais moderno, né? O meu eletrodoméstico tá bom, tá funcionando super bem, tá novo, comprei há poucos anos, mas o atual tem ali, né, vamos supor, uma geladeira high-tech que você programa na tela ali, ela diz até o que você tem e o que você não tem lá dentro da geladeira. Quero uma nova. Puxa, olha quantos recursos são utilizados para a produção de uma geladeira, sendo que você nem precisa de uma nova, né? Ou tanto de metal que foi minerado, plástico, né, que é derivado de petróleo, que teve que ser extraído, né, quantidade de água gasta nesse processo, combustível, tá? Então não tem necessidade. Então nós temos aí que rever o nosso padrão de consumo, porque o que a gente consome influencia o que a indústria
produz, tá? Lembrando que eu quero ter água para o meu consumo. Então, se eu quero ter água para o meu consumo, eu tenho que economizar água também. Todos nós fazemos parte aí desse processo. Continuando, quando a gente pensa e repensa o nosso hábito de consumo, né? O que a gente consome, o que a gente compra, o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente usa, a gente cai aí nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o número 12, né? Que é consumo e produção sustentáveis. O que diz essa meta, né? Lembra que são 17 objetivos divididos aí em muitas metas. Cada objetivo tem aí algumas metas a serem cumpridas. Tanto geral, como das Nações Unidas, como metas específicas para cada país, inclusive nós, o Brasil. Vamos ver o que diz? Implementar o plano decenal de programas sobre a produção e consumo sustentáveis, com todos os países tomando medidas e os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento, né? E o Brasil? Implementar o plano de ação para a produção e consumo sustentáveis, em articulação com entes federados. O que quer dizer, né? O poder público fiscaliza e incentiva e a indústria e o consumo, né, implementa. Tudo bem? Continuando, vamos falar sobre o desperdício de alimento, né? Dá uma relembrada. Lembra que eu falei que 17% aí de tudo que a gente consome de alimento se perde? E dentro desses 17%, olha o quanto que a gente desperdiça dentro de casa. 61%, né? Serviços 26% e 13% comércio. Então, o desperdício, eu comentei aí do alfacezinho, que é o percurso que ele faz aí, desde o campo, né, até a nossa casa, é uma odisseia, e cada parte ele vai perdendo uma folhinha diferente, né? E muitas vezes nós consumidores, né, chegamos ali para comprar aquele alimento e vemos uma batidinha, né? Essa massa tá batidinha, aquele mamão tá machucadinho, aquela couve tá queimada as folhas, mas você tirou a camada de fora de folha da couve, a parte de dentro tá boa. O mamão, você corta um tequinho ali, o restante tá bom. No entanto, é descartado aí esse alimento inteiro. Olha quanta gente no mundo, né, passa fome, e inclusive, né, com essa crise, nossos brasileiros, parte do povo brasileiro também aí tem uma dificuldade de conseguir alimento, né? Muita gente está ali abaixo da linha de pobreza, isso é muito triste. E a gente aqui, as pessoas que têm um pouquinho mais de condição, né, de comprar o alimento, desperdiça, né? É complicado, a gente tem que sempre pensar no próximo. Lembra que eu comentei no início da aula? Vá ao supermercado, vá às suas compras, compre estritamente o necessário. Ah, tá caro? Vai na hora da xepa, vai mais tarde, né? Na hora do fim de feira. Quantas vezes já não fui de fim de feira, né? Que você pega tudo lá mais barato e que o feirante não compensa ele voltar para casa com aquele mamão, aquela verdura, ele já vende uns 3 pacotes de verdura pelo preço de um. Ah, tá machucadinho? Tira o machucadinho, né? Compra aquela verdura, tem uma composteira ou tem uma vizinha que tem uma composteira, uma vizinha que tem galinhas que podem comer aquelas verdurinhas, né? Então, vai no fim de feira, além de você fazer uma economia, você pode conseguir produtinhos muito bons. Leva aquele mamãozinho que machucou, corta só o pedacinho que tá machucadinho e leva o resto para casa, né? O resto dá a impressão ruim, mas leva para casa. Dá para aproveitar muita coisa. Existem aí na internet aí livros de receitas que a gente pode aproveitar talos de verdura, né? Secar ali cascas de alimento, dá para fazer chip de couve, né? Chip de batata doce, né? Coisas que eu nem imaginava que existiam, existem, né? Dá para secar ali a casca de banana e fazer uma farinha, acrescentar em bolos, dá para enriquecer os bolos. Ai, aquela sua banana que está muito madura, você não quer mais consumir, faz uma torta de banana. Ou comprou banana demais e ganhou ainda da vizinha, né?
tira a bananinha ali da casca, coloca no pote e vai acondicionando no congelador. Tá vendendo um livro de receitas, mas são questões práticas isso. Põe no congelador, dá para depois você fazer um smoothie de banana. Olha só que maravilha, né? Então tem muitas receitas, muitas coisas aí que você pode, né, aproveitar aquele alimento. Tudo bem? Continuando aí nosso processo, vamos lá para a reciclagem. A gente está batendo nessa tecla, acho que desde o início do nosso componente, né? O que diz a legislação? Reciclagem é o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observando as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do CISNAMA e se couber do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e SUASA. Qual que é aí a diferença entre reciclar, reaproveitar e reutilizar, né? Por exemplo, voltando à nossa garrafinha de plástico, né? Reutilizar, reaproveitar, você utilizar a mesma garrafinha do jeito que ela veio, com funções diferentes, armazenando outros líquidos ou você utilizando como vaso, como qualquer coisa, você reaproveita do jeito que ela veio aí da indústria, né? E reciclar. Reciclar, ela passa por um processo industrial, né? Sofre transformações, ela é picada ali, milhares de pedacinhos, tá? Derretida novamente para fazer outro produto à base de plástico. Isso é a reciclagem. Dá para até fazer roupa sintética, gente, com plástico, né? Essas roupas que cortam vento ou que são impermeáveis, muitas são feitas a partir de plástico, tá? De plástico reciclado. Continuando aí os nossos 3 lixeirinhas bonitinhas que eu mostrei na aula passada, né? Vamos retomar o nosso plano de ação. Eu comentei da horta caseira como um exemplo, né? Reiterando, aí na sua escola, na sua comunidade, você pode fazer o que você achar mais importante, tá? Ou reciclagem, ou composteira, ou um bazar de roupas usadas, enfim, tá? Só que você tem que pensar no primeiro, o que fazer? Já sabe o que fazer? E por qual razão? O que é importante ali naquele momento para a sua comunidade, tá? Eu pensei, ó, vamos usar como alvo o plano de ação de uma horta caseira, tá? Porque eu achei mais fácil de fazer e que muitas pessoas podem fazer dentro de casa, inclusive dentro de apartamentos, para quem mora em apartamentos. Se tiver casa aí, é mais fácil ainda. Basta escolher um local que bata sol. A planta, ela precisa de várias horas de sol aí para se desenvolver. E o que me traz de benefício? O que me traz de vantagens, né? Proporciona uma alimentação mais saudável, eu vou colher ali o alecrim, né, que eu cultivo em casa, o manjericão que eu cultivo em casa, cenoura que a pessoa pode cultivar. Gente, tem gente que planta mamão em vaso, olha só, colher mamãozinho, né? Um alimento livre de agrotóxico, né? Em casa é possível usar fertilizante natural, lembra da composteira? Colabora para a educação alimentar, né, gente? Aquele colesterol, aquele triglicéridos que está alto, é bom a gente olhar para isso, né? A pessoa economiza, cria hábitos alimentares mais saudáveis, né? E manter a sua própria horta é uma prática que ajuda você a gastar menos, né? Porque aí no mercado está cada vez mais sofrido. E para quem tem uma criatividade aí, decora a casa e funciona como terapia. Bom, minha gente, tenho muito para contar para vocês, mas o nosso tempo acabou. Espero que vocês tenham gostado da aula. Avaliem aí, dê sua opinião. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal!